Hoje nós vamos falar sobre produtividade, mas não apenas sobre fazer mais, e sim sobre fazer melhor. Quais métricas realmente importam para medir performance sem sacrificar o bem-estar? Eu sou Danilo Lira da Evope, estou aqui empenhado em trazer papos bons, profundos, para você repensar sua carreira e avaliar como os dados e a inteligência artificial podem te trazer vantagem competitiva. Começar agradecendo aí pela sua participação. Nosso convidado é o Túlio Bicalho, líder de projetos na Hartman House Consultores. Falei certo? Tá certo. Tá boa, a gente tá acostumado a falar HH, né? É verdade. Especialista em métricas inteligentes e gestão orientada a propósito. Túlio, bem-vindo. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e principalmente da sua atuação na Hartman House. Sei que você tem uma história muito diversa, né? Divide um pouco com a gente como é que você chegou até esse ponto de trabalhar com projetos. Legal, obrigado pelo convite, Dan. A minha história ela é bastante diferente do que a gente está acostumado a encontrar no universo corporativo, né? Eu venho de uma família de mineiros, então meu pai, meus avós, todos de Minas Gerais. De um lado, um contador casado com uma professora que se dividia entre dar aula em casa e cuidar de 8 filhos. Uau! E do outro lado, um marceneiro casado com uma mãe de 11 filhos que cuidava da roça. E desse lado dos 11 filhos, a minha mãe é a mais velha. Do outro lado, meu pai é o mais novo. Então, meus pais, né, vindo dessa origem, se casaram há bastante tempo, mais de 50 anos, e meu pai era militar. Então, a gente nasceu nesse contexto de se mudar bastante e viver em todas as regiões do Brasil. Eu comecei a minha carreira em 2008, onde eu era responsável por preparar e conduzir pessoas a vencer grandes desafios. Em 2010, eu comecei a trabalhar com times de alta performance. E aí, por 12 anos, eu fui responsável por liderar esses times e treinar esses times em momentos distintos. E aí, em 2018, eu comecei a focar os meus estudos em negócios e gestão de pessoas. Então, desde então, eu tenho bastante interesse em ler sobre futuro do trabalho, como que a gente pode motivar as pessoas. E durante esse tempo que eu passei treinando equipes, eu tive experiências muito distintas, muito diversas, né? Eu trabalhei com times da África do Sul, dos países no Caribe, treinei bastante gente aí ao longo de 12 anos e gente do Brasil inteiro. Então, a gente trabalhava num centro de instrução que ficava no Rio de Janeiro, ali em Niterói, e recebíamos pessoas de muitos lugares do Brasil e alguns lugares do mundo. E aí, logo depois da pandemia, eu fiz uma transição de carreira, fui trabalhar com a indústria de alimentos congelados, depois passei um período com tecnologia e consultoria eu estou já nos últimos 3, quase 4 anos, Falando de nesse lugar de consultoria, de ajudar empresas a vencer esses desafios, né? Sou formado em administração, ciências militares, então sou veterano das Forças Especiais do Exército. Por isso que eu digo que a minha história é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Uhum. Trabalhei num contexto de muito estresse, muita pressão, sempre conduzindo times. Então acho que esse é um pouco do quem é o No Túlio. final, o mundo corporativo também é lidar com pressão e conduzir verdade. time, né? É verdade. E aí, falando de métrica que importa, métrica que não importa, uma curiosidade, nesses 12 anos liderando times e treinando para uma situação diversa, e aí depois você se encontrou nos projetos, você consegue identificar que você já lidava com métrica no Exército? Eu acho que sim, mas numa perspectiva menos objetiva, né? A gente não tinha um rito de avaliar métricas e discutir planos de ação. A gente era cobrado por resultados, eventualmente, quantidade de pessoas formadas ou esforço financeiro para fazer uma operação ou o orçamento que eu já tinha limitado, né, para fazer uma determinada atividade. Mas não existia ali um modelo de gestão que olhasse para isso de uma forma recorrente e consistente, sabe? Então era mais empírico. E é curioso quando a gente começa a olhar para esse histórico, né? Você construindo a sua carreira, como muitos temas são similares, né? Sim. Orçamento limitado,
gente, Sim. entrega quanto custou para conseguir um novo cliente ou construir ou formar uma pessoa, etc, etc. É muito a vida real isso, né? Verdade, Não verdade. tem. É um contexto diferente, mas a aplicação é a mesma. Todo mundo querendo fazer mais com aquilo que tá Com um pouco eventualmente limitado. menos ou fazer com o que tem disponível, né? Boa, Sim. que legal. E na sua visão, cara, quando a gente tá falando de métricas e indicadores que não contribuem de uma forma estratégica para o negócio, né? Uhum. Primeiro, é fácil reconhecer esses indicadores que não contribuem, mas continuam sendo medidos por tradição ou porque o cara só sabe fazer aquilo. E depois, como é que a gente convence um gestor de que aquela métrica precisa de uma nova abordagem ou precisa ser abandonada? Respondendo à primeira parte da sua pergunta, né, se é fácil reconhecer que essas métricas estão em excesso. Eu acho que o privilégio de estar trabalhando em uma consultoria é que quando a gente chega num cliente, já houve algum tipo de diagnóstico de que alguma coisa precisa ser mudada. Boa. Né? Pode ser um contexto de melhoria, de aperfeiçoamento, ou pode ser um contexto de reestruturação. Então, nesse sentido, é mais fácil a gente ter essas conversas difíceis e identificar o que precisa ser mudado no ambiente. Fazer isso de uma forma proativa é mais difícil. A pessoa precisa ter, sim, um momento de autorreflexão e de autoavaliação, né, autocrítica, e aí talvez seja mais desafiador. Para sua segunda pergunta, que é como que a gente identifica que aquilo está em excesso e abandona isso, eu acho que tem muito a ver com o propósito ou com a estratégia que está sendo escolhida para ser feita. Então, o que a gente precisa ter é clareza do porquê está sendo medido e não medir pelo medir. Né? Acho que o medir pelo medir, a métrica ela é fria, é um número colocado na tela. Mas por que a gente está medindo isso? Como que isso se conecta ao nosso plano? Para onde isso está nos levando? Transformar essa métrica em indicador, né, que indica se a gente está na direção correta, é o que faz diferença. E eu acho que existe uma tendência muito grande de pensar que medir muito é medir bem. Muitos indicadores me parecem garantir um esforço muito grande, mas não necessariamente um resultado muito bom. Então, o foco, né, poucos e bons indicadores é o que faz diferença. Boa. E sabe uma coisa que eu acho curiosa? A Ivope é uma startup que tem 8 anos no mercado brasileiro. A gente caminha com os próprios pés, né? A gente não tem um fundo de investimento e tudo mais. Mas a gente se depara com o mercado cobrando algumas métricas de manual, né? Uhum. E você como administrador, eu sei que você fez uma pós-graduação, um MBA em administração de negócios também, né? Sim, A gente vê a pessoa saindo da escola com uma lista de coisas que ela precisa medir, sem necessariamente entender por que que ela precisa medir, né? perfeito. E aí, queria entender se nessa sua caminhada na Hartman House, chegando em clientes diferentes, com dores distintas, você percebe que quanto mais experiente, menos dado ele precisa, ou quanto mais experiente, mais apoiado nos dados ou nas métricas ele tá baseando ali as suas decisões estratégicas? Eu acho que não tem uma resposta única, né? A Hartman House, ela é uma consultoria brasileira, né? Foi fundada em 2001, então já tem muitos anos de história e a gente entende e percebe e tem contato com clientes em diferentes estágios de maturidade. Tulião, você comentou aí que a Hartman tem uma história longa no mercado, né? Mas por que que ela foi criada? Qual que é o propósito da Hartman House? Boa. Realmente, a Hartman foi fundada pelo Victor Baez e a Estela, né, em 2001, e nós existimos para transformar o Brasil. Então, a gente acredita em transformar o Brasil por meio da gestão. Se a gente melhora um pouquinho as empresas, as pessoas dessas empresas melhoram seus condomínios, melhoram as escolas dos seus filhos, a gente está transformando o país. Então, é transformar o Brasil por meio da gestão com objetividade e sensibilidade, que é a nossa forma de fazer. Então, a gente é muito objetivo, mas a gente tem esse viés muito forte de pessoas, de cuidar das pessoas, entender o contexto de cada uma dessas empresas.
É realmente entregar algum valor para a sociedade, né? Sim, sim. E nós estamos, por exemplo, hoje o nosso escritório é no centro de São Paulo e a gente ali é um jeito que a gente ajuda a desenvolver o comércio local, ajuda a cuidar desse lugar que está sendo revitalizado, né? A nossa forma de apoiar essa transformação. E aí, agora trabalhando em outros países, né, a gente também acaba expandindo esse propósito para transformar os países onde a gente Estratégia. atua, né? Então é transformar por meio da gestão, é sempre com objetividade e sensibilidade, é o que a gente tem como propósito. É o que Boa. nos faz levantar de manhã. E não existe uma resposta única para todos eles. Naturalmente, a gente vai para resolver problemas complexos, a gente tem formas diferentes de abordar e maneiras de ajudar esses clientes. E a gente, após o diagnóstico, a gente molda a nossa solução para o que o cliente precisa. Então, precisa ser orientado a dados? Precisa ser baseado em dados? Talvez sim, em Depende da algum dor. momento de maturidade da empresa. Talvez não estejamos nesse momento de maturidade da empresa. Então, não dá para fazer uma associação direta entre tempo de estrada com orientação a dados, por exemplo. Acho que tem uma questão, eu falei um pouco do propósito, né, do porquê que a gente está medindo, e tem uma questão cultural de como que a empresa se posiciona, qual é a cultura da empresa, qual é o comportamento daquela empresa que vai levar ou não para essa proximidade dos dados. Tá? Agora, naturalmente, medir com dados, você sai de uma discussão subjetiva. Uhum. Então, se você está usando dados para embasar as suas respostas e as suas decisões, é mais produtivo você ter boas discussões a partir do momento que você está saindo do eu acho e dizendo, acontece assim por causa disso, 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 esse é o plano de ação. Acho que esse é o caminho mais eficiente do ponto de vista de ritmo de trabalho, discussão de trabalho. E dá para dizer, então, que se a gente tem uma empresa com muito dado, a gente estava nessa discussão aí nos outros episódios com vários convidados, né? Que ter muitos dados não quer dizer que você tenha muita informação. E Uhum. que a informação ela vai ser construída a partir de um alinhamento de propósito, alinhamento de estratégia, né? Então dá para dizer que você pode até ter muita informação ali, muitos dados, mas vai escolher qual caminho você vai seguir e ignorar alguns outros indicadores, a não ser que eles sejam muito relevantes que precisam ser olhados, né? Sim. Chega numa empresa digital ou numa empresa que está ainda muitos passos atrás, muito tradicional, você acaba mostrando coisa para ele que ele nunca viu e o cara que tá lá na frente fala assim, putz, isso daqui você pode ignorar. Você encontra situações desse tipo? Sim, sim. Uma coisa que é muito recorrente nos clientes que a gente passa é entender a altitude necessária de cada dado ou de cada informação dessa. Altitude ou atitude? Altitude. 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 Então, se você está olhando para uma parte mais operacional, faz sentido a sua área ter seus dados do dia a dia, por exemplo. Uhum. Agora, esses dados não necessariamente precisam chegar até a diretoria. Então, você tem que ter layers, né, camadas, de entender até onde esse dado precisa existir e até onde ele precisa ir. O ponto é como que esse dado que a gente está medindo no dia a dia está conectado ao nosso, de novo, à nossa estratégia, ao nosso plano. Qual é o propósito daquilo? Por que a gente está fazendo isso? O propósito é o porquê. A estratégia é o quê. Uhum. Né? E o comportamento que eu falei mais cedo é o como. Conectar essas três coisas fazem a gente fazer do jeito certo, o que precisa ser feito e com uma motivação correta. Esse nível de dados que a gente tem, às vezes, muito grandes, e a gente já encontrou situações onde a diretoria olhava para 250 indicadores. Você não consegue acompanhar 250 indicadores todos os meses. Talvez você precise de 30 ou de 20. Boa. Que são os 20 que estão diretamente conectados aos seus objetivos estratégicos. E a diretoria está olhando para a estratégia da companhia. Agora, a pessoa da fábrica, ela precisa estar olhando para o indicador de tempos e movimentos. Uhum. Porque ela vai conectar isso ao resultado de final de mês dela, que vai impactar a estratégia da companhia, que é crescer o seu mercado ou sua oferta. Em Entendeu? X%. Ou seja, olhar para muita coisa ao mesmo tempo dilui a nossa energia e não dá o senso de urgência que precisa. E acho que a grande beleza do trabalho que a Hartman House faz com seus clientes é ajudar o cliente a entender quais são essas altitudes de cada indicador ou de cada métrica, né? Onde que elas estão.
Você falou uma coisa muito interessante, que é o jeito que o gestor, o C-Level, olha para o indicador a cada 30 dias. Vamos ser sinceros aqui, uma mesa de direção não olha para indicador todo dia, né? A não ser que o cara seja da operação. Uhum. E o cara lá da operação que tá olhando para a métrica o dia inteiro. E isso, para mim, é um pouco interessante de explorar um pouco mais, porque o quanto que é desgastante para um cara da operação, e aí na Evope, né, a gente aplica gestão de produtividade muito para gente que está ali operando no dia a dia, e a gente tem essa preocupação de que o colaborador não pense só na métrica. Ele pense um pouco na qualidade, ele pensa naquilo que ele está fazendo, qual que é a ligação com o resultado final, né? Qual que é o limite entre medir essas métricas o dia todo na operação para o cara que está realmente ali produzindo a coisa, né? Para ele não se tornar escravo do número, Uhum. versus o cara que está olhando para o número só no final dos 30 dias, e aí não sei se ele teve tempo para corrigir alguma coisa, ele vai corrigir com um intervalo muito grande. E ainda fazer uma ponte entre como esse indicador foi construído, porque às vezes o cara tá olhando lá de cima, olha para baixo assim, esse indicador não tá bom. Mas ele não sabe o esforço que aquele colaborador teve para construir o indicador durante 30 dias e que passa até por uma barreira ali, que ela é bem tênue, uma linha tênue, sobre uma produtividade saudável, Uhum. né? Como é que você faz essa ponte entre o cara que produz versus o cara que mede quando você entra num projeto de alguém que quer entender como as coisas estão funcionando? A ponte é feita com alinhamento, né? Acho que o ponto é o que gera a sensação de insegurança e que afasta no seu exemplo, o operador do componente saudável da coisa, é ele ser surpreendido com essa informação, com essa opinião de que o indicador não está bom. Ou seja, se ele sabe isso antes, o combinado não sai caro, né? E o conceito que embasa isso no nosso modelo de gestão, que a gente ajuda os clientes a implementar, é: você precisa ter as pessoas alinhadas, tanto sobre qual é o plano, qual é o destino, qual é a ambição, para onde a gente está indo, quanto qual é o faseamento desse plano ao longo do tempo. Uhum. Então, se eu tenho um objetivo de chegar lá no final do ano e atingir um resultado X, ao longo do tempo eu planejo isso e eu sei que a cada mês eu vou ter que crescer um pouquinho aquele indicador. Mas isso não é top-down. Quanto mais você alinha as pessoas nessa construção e traz elas para a discussão, melhor elas vão se engajar, porque elas vão entender o porquê que elas estão fazendo aquilo. A gente precisa, na nossa concepção, afastar as pessoas da mecânica de apertar botão por apertar o botão. Medir métrica de esforço é diferente de medir métrica de resultado. Boa. E aí, no momento que você está só apertando o botão sem entender o porquê que você está fazendo aquilo, você se desengaja disso. No momento, pelo oposto, que você sabe o porquê você está fazendo, sabe qual é o plano e entende qual é o caminho que precisa percorrer até chegar naquele resultado final, você consegue dar a importância que precisa para aquela atividade. E eu acho que o desalinhamento é o que causa essa frustração ou essa sensação de que eu estou sendo cobrado sem saber o porquê, entendeu? Uhum. Se a pessoa sabe o porquê que ela está fazendo e ela sabe qual é o tamanho do desafio, ela vai naturalmente estar mais motivada a fazer aquilo e vai ter uma surpresa menor na hora que alguém falar para ela que o indicador não está bom. Bom, então dá para dizer que comunicação faz parte de métrica inteligente. Fundamental. Você tem que deixar claro aquilo que você está buscando, você tem que deixar claro o que se espera do colaborador, qual que é o resultado final se ele não atingir aquilo e o quanto ele ganha junto se todo mundo atingir aquele objetivo. Exatamente. Boa. Eu ainda adicionaria mais um componente que é o como que a gente vai fazer. Então você sabe para onde você está indo, você sabe o que precisa ser feito, sabe o porquê está fazendo. Como você faz é o comportamental, que para a gente é muito importante, é um pilar do nosso modelo de gestão. Cara, você falou que lidou com treinamento em culturas diferentes, né? Uhum. E no mundo corporativo, a gente acaba tendo que lidar com empresas nacionais, empresas internacionais. E aqui na Evope, a gente tem um trabalho muito importante de educação corporativa. Então, quando um cliente chega na plataforma, para usar a plataforma, até ele entender a diferença entre quantidade e qualidade, a gente tem um ciclo ali de
de onboarding de aproximadamente 3 meses, Uhum. né? E eu tenho uma opinião muito particular sobre como o profissional brasileiro interpreta número, não dados, número, né? É fácil para você explicar para o seu cliente, dentro da sua metodologia, a diferença entre quantidade e qualidade e mais, né? Olhando para esses contextos diferentes culturais, a gente está indo bem? A gente interpreta bem essas informações comparado com o resto do mundo? Eu acredito que sim, tá? Eu tive a oportunidade, quando eu entrei na Hartman House, de fazer um projeto fora do país, né? Hoje a Hartman tem projetos na Índia, na África do Sul, na Holanda, nos Estados Unidos, alguns aqui na América do Sul. E eu tive a oportunidade de acompanhar um cliente na Romênia. E, para grata surpresa, a gente dá uma aula de gestão quando comparado a outros clientes de outros países. A gente está bem avançado em relação à forma como a gente conduz nossas empresas, tá? Mesmo comparando tamanho com tamanho, quantidade de funcionários com Sim, quantidade de funcionários, faturamento quanto faturamento. sim. É natural, né? Quando a gente estuda mercado para fazer as nossas provocações de evolução de modelo de negócio e fazer o planejamento estratégico, a gente olha para toda a cadeia de valor, independente do setor, né? E, naturalmente, existem mercados mais maduros, onde a gente vai beber da fonte e aprender o que precisa ser feito ou o que já passaram, e existem mercados que ainda estão atrás na linha do tempo de evolução. Então, para os países para esses países que estão mais aquém do Brasil em termos de evolução, de maturidade profissional, a gente sim faz isso bem, tá? Agora, o desafio, ele existe em níveis diferentes sobre o que é o esforço e o que é o resultado, né? Métricas de esforço, métricas de vaidade, que medem só o quanto que a gente está apertando botões, existem e são comuns, porque talvez a gente saia com uma perspectiva de precisamos medir para justificar nosso resultado. De novo, né? O quebrar esse precisamos medir para precisamos medir porque isso vai impactar, Muda totalmente. muda totalmente a forma como você vai medir. E muda totalmente a forma como você vai atacar o problema quando a métrica não chegar onde você precisa, né? Porque você sai do número pelo número, que é o dado, e começa a trabalhar a informação que esse dado está te levando, né? Mas sim, Dan, eu acho que a gente tem uma maturidade legal nisso, sabe? Existem, claro, os desafios dentro das áreas, afinal de contas são pessoas, né? Exato. Não dá para generalizar, mas eu acho que sim, é um trabalho que a gente faz também de conectar. Quando você explica para as pessoas que essas coisas têm que estar conectadas, é mais fácil elas entenderem o contexto e convencerem os seus times o porquê que tem que ser feito. Cara, eu tenho trabalhado um conceito ultimamente, na minha cachola, sobre a diferença do líder e do gestor, né? Uhum. E a saúde de uma operação, que não é só a saúde do colaborador em si, resultados e tudo mais, na compilação dos dados da minha experiência dos últimos anos, tem muito a ver sobre liderar baseado em dados do que gerenciar dados, né? Que é o cara que tá olhando pro número e fala assim, esse número não tá bom e tá batendo na operação sem pensar que do outro lado tem um ser humano, né? E eu acho que o que você tá trazendo aí de conceito é justamente isso. Uhum. É liderar pessoas baseado em dados do que gerenciar só o indicador, Perfeito. né? E ainda encontro em algumas estruturas muito tradicionalistas essa visão um pouco mais fechada do uso do indicador para direcionar o time, né? Quando você encontra uma situação dessa, sei que tem uma linha ali entre treinar, explicar porquê, blá blá blá, mas e a pessoa que tem que liderar o time baseado em dados? Uhum. Tem uma estratégia para trazer ela pro lado bom da força? Eu tive a grata chance de trabalhar com um colega que chama Pedro Pedrosa, alguns dias atrás, e uma das frases que ele falou e me marcou muito foi: a pergunta que o líder tem que fazer, ela sai do quem. A gente precisa, enquanto líder, parar de perguntar o quem não entregou e começar a perguntar mais o porquê não entregou, como faço para ajudar a entregar. Isso me marcou e eu acho muito, muito poderoso, porque no final do dia os dados são resultado do esforço de alguém ou de uma equipe, né? E fato,
mexer no número precisa mexer na pessoa. No momento em que você começa a entender o contexto da pessoa que está mexendo naquele número e o componente comportamental, que eu mencionei mais cedo, é o pilar que vai apoiar isso, né? O como a gente entrega, você precisa ter essa proximidade, esse contato, essa confiança, esse relacionamento e, entendendo esse contexto, você consegue influenciar. Eu concordo absolutamente na questão da forma de liderar, né? Acho que não é sobre o número, é sobre as pessoas que estão fazendo o número. No momento em que os gestores entenderem que é sobre as pessoas, isso acontece quase que naturalmente, quase como um passe de mágica, sabe? Essa preocupação, e é um componente muito forte na Hartman House que me fez embarcar de cabeça nessa equipe, né, nesse time. Precisamos olhar para as pessoas. É sobre as pessoas no final do dia, né? Então, isso é o que vai realmente alavancar o resultado, vai trazer a mudança que precisa ser feita, seja ela qual for, seja uma reestruturação, de reorganização, seja uma estruturação, seja uma estratégia nova, seja um novo mercado. Em qualquer contexto, a transformação vai acontecer a partir das pessoas. Excelente. E aqui nessa construção, eu tô chegando na conclusão de que as pessoas fazem parte da métrica, né? Elas não constroem a métrica, Sim. né? E ainda falando um pouco de um critério subjetivo, como é que a gente traz o propósito da marca, o propósito da empresa, como protagonista na definição de métricas, né? Como é que a gente alinha aquelas métricas que são realmente importantes, alinhado com aquilo que a gente está querendo entregar de valor para o mercado? Como é que você constrói? A gente, dentro dessa construção do nosso modelo de gestão, que é uma coisa que a gente ajuda as empresas a criar e a implementar, a gente se apoia muito no conceito do Golden Circle, né, que foi popularizado pelo Simon Sinek. Uhum. E ele tem um TED super famoso, Uhum. onde ele explica esse conceito e o porquê que ele entendeu que esse modelo faz sentido e transforma a realidade das empresas. Então a gente parte o conceito... Chama Start for Why ou alguma coisa assim, Isso, né? comece pelo porquê. Exato. Então, a gente começa a discussão de alinhamento estratégico pelo porquê. As empresas nem sempre têm um porquê. Às vezes a empresa tem a missão e a visão, né? Uhum. E as coisas se complementam, entende? Não é que uma coisa ocupa o lugar da outra, mas o começar pelo porquê substitui, em certa medida, a missão e a visão, porque a missão e a visão podem ser um desejo, uma ambição de existir. E o porquê é o que faz a pessoa sair da cama todo dia. Uhum. Quando você usa esse conceito para fazer o alinhamento estratégico e, a partir dele, definir a sua ambição, para onde você quer ir, quais são as estradas que você vai percorrer e quais são os pilares que vão sustentar essas estradas. E do outro lado, você diz como que você quer fazer isso. Então, estratégia, cultura. Junta essas duas coisas, olhando para um propósito, que é o porquê que as pessoas saem da cama de manhã para trabalhar. Dali você começa a ter uma visão clara e alinhada da sua estratégia. No momento em que você define os objetivos estratégicos e começa a desdobrar isso para os times têm também a conexão com a estratégia e, por consequência, com o propósito da empresa. Ou seja, você está fazendo... E trazer as pessoas para essa discussão é o que faz diferenças, envolvê-las. Existe método para isso, existe forma de fazer. A gente já fez isso para 95 pessoas ao mesmo tempo. Mas não é assim, vou botar todo mundo na sala e vamos discutir. Existe uma forma de fazer. Mas sim, colocar todo mundo alinhado e sabendo que existe um caminho não único, mas um direcional, um objetivo único, leva a pessoa para esse lugar de entender o propósito do que ela está fazendo, entendeu? Boa. Então, no fim do dia, é um pouco sobre ter as pessoas alinhadas, combinando, conversando, sabendo quais são os combinados do que faremos e do que não faremos. Porque a parte da escolha de não fazer também, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. São os múltiplos indicadores que a gente não vai medir. Uhum. Não vai medir, não é porque não é importante, é porque nos drena a energia daquilo que realmente importa, sabe? E aí, na hora que você consegue fazer esse saneamento, você vai para um lugar de conforto psicológico, de
segurança no que você está fazendo, de entendimento e de menos ruído, uma comunicação mais fluida. Isso tudo a gente apoia pelo comportamento esperado. Então, como que a gente vai ter essas discussões? Quais são os fóruns? A governança desse dia a dia que vai gerar a consistência para chegar no resultado, sabe? Sei. Então, assim, é um pacote bastante amplo, mas ele está muito centrado nesses 3 elementos. É o propósito, que é o porquê, a estratégia, que é o quê, e o comportamento, que é o como. Cara, e essa construção ela é muito rica, mas ela é trabalhosa. E quando você sai de um indicador, que ele pode ser até um pouco subjetivo, até chegar lá na cadeia de operação que o cara que entrega valor para o seu cliente, essa métrica ela passa por uma transformação. Então, assim, eu tenho sempre um desafio com meus clientes de explicar para ele como usar dados, como transformar aqueles insights em algo de produtividade, mas lá no final tem o cara que só quer saber quantas horas as pessoas estão trabalhando, ou quantas transações foram executadas, ou quantos copiar e colar deixaram de ser executados porque uma automação foi concluída. Bom, como é que a gente faz essa transição para entregas mensuráveis, que no final do dia significa dinheiro, mas que para mim ainda é muito mais importante porque ela simplifica para o trabalhador que está longe de uma cadeia de decisão, esse cara entender o que está sendo feito, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre alinhamento de propósito, a gente falou sobre valores, a gente falou sobre estratégia e tudo mais, mas lá no final do dia, você acha que o operador de uma máquina na indústria alimentar, ou um cara lá da Evope que está fazendo tecnologia, ele vai estar mais conectado com o indicador que ele gera pessoalmente, do tipo, entreguei mais features, porque você também fez consultoria de tecnologia, né? Ou entreguei mais bala de Juquinha, alguma coisa assim. Como é que a gente transforma esses indicadores estratégicos em outcomes palpáveis, né? E até entregas palpáveis, que o cara, ele realmente entenda a importância dele na construção daquele número. Reconhecimento. E um detalhe, putz, você falou tudo. Você vai embora no dia do cliente, né? Sim. E aí, a gente não quer criar uma legião de estrategistas. Sim. Estratégia. Sim. Né? Quer que faça sentido aquele trabalho que você fez no cliente. E quando ele olha lá pro cara da operação, ele fala assim, porra, esse cara entendeu o que eu tô fazendo, mas esse cara aqui da operação, ele talvez não entenda o todo, porque não precisa entender o todo, ele tá fazendo uma parte do processo, né? Sim. Como é que a gente aterriza, larga o cliente e ele continua fazendo um bom trabalho pra você voltar daqui a 3 anos só pra uma revisão. Tudo que eu comentei aqui, ele tá na parte de cima do nosso modelo. A parte de cima no sentido de momento do ciclo como um todo. A parte de baixo desse modelo é como que a gente avalia as pessoas da perspectiva de comportamento, como que elas estão fazendo isso, elas estão fazendo alinhadas com o que a gente combinou. E veja, aqui não é uma definição da consultoria, tá? O cliente constrói, a gente conduz a discussão da forma e no momento da maturidade que o cliente precisa ter a discussão. Mas o resultado do trabalho inteiro é do cliente. Esse é o primeiro ponto. Não é uma coisa... A gente não acredita naquele modelo, que é um modelo muito comum e estereotipado da consultoria que chega, entrega um deck de slides lá de 800 slides e vai embora. A gente não acredita nisso. Dos valores da Hartmann é clientes são nossa razão de ser. A gente faz junto com o cliente o que precisa ser feito. Mas para responder a sua pergunta objetivamente, a parte de baixo disso é sobre reconhecer as pessoas. Então, a partir de uma avaliação comportamental e a partir de um resultado de métricas, de metas e de atingimento de números mesmo, a gente cruza essas duas coisas e entende quais são as pessoas que estão entregando muito da forma correta, quais são as pessoas que estão entregando muito da forma que não queremos, que são as preocupantes e perigosas, quais são as pessoas que ainda não estão entregando, mas fazem do jeito certo e que precisamos incentivar e treinar tecnicamente para levar elas para esse lugar, ou quais são as pessoas que nem estão entregando muito, nem estão fazendo da forma correta,
que a gente precisa tomar uma decisão. Ou recuperar, ou entender que essa pessoa escolheu não estar na nossa forma de fazer. E tá tudo bem. Não faz parte daquele plano, né? Exato. Agora, para a pessoa da operação que tá preocupada com o dia a dia, eu acho que é natural. As altitudes que eu falei mais cedo, elas são justamente porque existem pessoas que estão mais prontas para terem discussões mais estratégicas e outras pessoas que estão menos prontas ou estão mais preocupadas com a parte operacional. E tá tudo bem. Precisamos de todos os tipos e perspectivas dentro de um grupo, né? Um grupo não se forma só de analistas, também não se forma só de estrategistas, também não se forma só de executores. Perfeito. Precisamos dos três grupos, né? Entender que essas pessoas estão em momentos diferentes e que as empresas estão em momentos de maturidade diferentes também faz parte do trabalho. Não adianta eu chegar na empresa e trazer uma solução pronta e dizer, ó, aplica isso aqui que vai funcionar. Às vezes a cultura da empresa, a história da empresa, a tradição dela, tá levando ela para um outro lugar que eu preciso ter mais alguns passos antes de chegar nesse resultado que a gente entende ser um resultado muito bom. A gente tem parceiros de 15 anos. A gente faz isso em empresas como Renner, iFood, parceiros que estão conosco há muitos anos. E às vezes são dores diferentes. Todo ano você volta lá, mas para resolver problema diferente. As discussões são outras, entendeu? Já passamos por coisas. Quando a gente vai para uma empresa nova, onde a gente vai ter que implementar pela primeira vez, a gente compara e vê que não é sobre trazer a solução do iFood para uma empresa que acabou de começar a ter essa discussão. A gente precisa ter essa sensibilidade. Então a gente leva também, que é um outro ponto muito forte nosso, é a objetividade, falar o que precisa ser dito, com sensibilidade, entender o contexto e colocar, pelo bem do cliente, pela nossa relação de longo prazo, colocar aquilo de uma forma com sensibilidade, com jeito, com caminho. Mas não é que a gente vai dourar a pílula, entende? A mensagem ela precisa ser dada, mas entender que existem momentos diferentes, tanto das pessoas quanto das organizações, é o que faz diferença. Cara, você falou uma coisa muito, muito, muito importante. As métricas não são construídas só de quem lida com estratégia, só de quem lida com middle management ali, e nem só com executores. Mas, para você perpetuar uma cultura orientada a dados, e principalmente com métricas que importam ou não importam, você acredita que é possível treinar as pessoas o tempo todo para reconhecer qual métrica é importante em cada momento? Exemplo, essas empresas que você falou são empresas gigantescas e as pessoas rodam, né? Elas saem, elas voltam, ou elas começaram na execução e vão chegar até ali a estratégia, né? E às vezes eu tenho receio dela não abandonar aquele indicador lá de baixo, quando na verdade ela precisa olhar para outro número quando ela sobe. Como é que a gente perpetua essa cultura de métricas que importam? Diferente do que da estratégia ou do que vai ser medido, que é essa parte de metas e resultados, o como ele é único. O como ele existe desde o presidente até o último operador. É a forma como a empresa faz as coisas. Naturalmente, ao longo da carreira, a gente vai ter exemplos diferentes. Então, o analista vai ter uma forma de entregar resultado com qualidade diferente de um gerente que entrega resultado com qualidade. Mas o entregar resultado com qualidade, ele permeia toda a estrutura. Portanto, você ter discussões de função e de carreira e como que esses exemplos vão aparecer ao longo da carreira da pessoa é uma discussão que vem depois dessa avaliação de como que estamos naquele ciclo. Então, a avaliação de performance ela é focada num momento do ano. Eventualmente, a empresa vai discutir quem está pronto para ir para uma próxima posição, quem não está pronto ainda. Se não está pronto ainda, vamos pensar num plano de desenvolvimento para essa pessoa. Se já está pronto, vamos reconhecê-la e promovê-la. Se está quase lá, mas já está entregando muito, vamos reconhecê-la financeiramente, mas não vamos promovê-la, vamos dar um ponto de desenvolvimento para ela, entende? Boa. Então, são discussões que acontecem em momentos diferentes e o reconhecimento ele é fundamental ser estruturado, né? De fato, a pessoa nem sempre vai estar pronta para o próximo passo. E a gente falou sobre reconhecimento, responsabilidade, como
E você tocou num ponto muito prático, que é a melhor forma de reconhecer, você não disse que é a melhor forma, estou interpretando, é, neste momento da carreira, ou nesse momento do aprendizado, é financeiramente, né? Mas também nos últimos anos a gente falou muito sobre aquele salário emocional, né? Uhum. Durante essa construção, a gente consegue incrementar esse reconhecimento além do financeiro e, assim, ó, vou dar uma opinião sincera, acho que não existe reconhecimento melhor do que dinheiro no bolso. Então, assim, se a empresa foi bem esse ano, entregou resultado, entrega uma caixa de bombom, dá dinheiro pro cara, meu, né? Divide esse sucesso, Uhum. né? Mas no dia a dia, eu acho que tem momentos específicos do ano que você até tem um dinheiro disponível para reconhecer, e em outros momentos você não tem. Como é que você cria essa cultura do data-driven, mas baseado no reconhecimento daquele cara que está construindo? E como, né? Acho que é a palavra que a gente fechou aqui. O como vai depender um pouco do diagnóstico e do contexto. Né? Eu vou usar uma boa resposta de consultor, depende. Depende. Mas eu acho que é importante entender se a empresa está pronta para dar esse passo. Ou se ela quer dar esse passo. A discussão é, temos um problema de reconhecimento de pessoas pouco motivadas? Ou podemos ir além e fazer isso de uma forma melhor? Se a empresa entender que sim, se é uma pergunta que está doendo, se é uma, né, se é uma questão que está doendo naquele contexto, no nosso planejamento estratégico, a gente vai ter que colocar aquele pilar lá de pessoas e vamos ter que olhar para isso. O como vai depender de onde estamos. Né? Então, tem uma bala de prata, fala, a partir de amanhã todas as empresas façam isso que vai dar certo. Não vai funcionar. Precisamos entender onde estamos, de onde estamos saindo e onde queremos chegar para poder dar esse caminho do como. Pode durar 2 meses, pode durar 2 anos, depende do quão longe é o nosso destino. Né? Então, eu acho que em grandes linhas é isso. Né? Se o time é um time que demanda esse tipo de reconhecimento não financeiro, se é um time que tem dificuldades no dia a dia que não estão relacionadas à sua remuneração, né? E estamos falando aqui de benefícios ou de apoio, de segurança, de um ambiente de confiança, isso são coisas que a gente pode endereçar no comportamental. Né? Quais são os elementos de cultura daquela empresa que estão gerando esse efeito? Quais são as discussões que a gente tem, quais são os elefantes na sala que a gente tem que discutir para entender que a gente precisa mudar isso? E aí é uma construção a quantas mãos forem necessárias. Né? A gente consegue conduzir essas discussões e tentar chegar numa solução. Mas não consigo te dar uma resposta assim de bate-pronto do que dá para fazer. Tá o consultor perfeito já. Já tô, né? Mas é verdade. Cara, falando de elefante na sala, entregar dados, ou melhor, informação a partir de dados, para todos os níveis da operação. É tratar adulto como adulto? É tirar a cortina de fumaça de onde o calo tá apertando, de onde os problemas estão realmente surgindo? Sim. Tratar os problemas como problemas e ter as discussões sobre a causa dos problemas e não sobre as pessoas que causaram o problema é o que faz diferença. Ter os ritos onde você olha para o seu planejado e diz, pessoal, não estamos chegando no planejado. O que a gente está errando? Onde que a gente pode melhorar? Faz parte dessa adultização. Se eu posso usar esse termo. O que a gente vê é as pessoas têm medo do conflito. Né? Naturalmente, a gente tem essa veia mais latina, mais pacificadora, conciliadora e tal. E o conflito, ele é um tema sensível pra gente. Uhum. Separar o problema das pessoas é chave nesse ponto. Né? Discutir o problema, não estou discutindo a sua performance, estou discutindo se você é ou não bom. Você não está indo bem, ou você foi muito bem. Não é sobre quem você é sobre o que você está fazendo. Né? E eu acho que separar isso é chave nesse tipo de discussão. E outra, ter esse ambiente seguro de entrar numa reunião e falar, ó, o número é esse, deveria ser esse. O que está pegando aqui? É uma parte do negócio. A outra parte do negócio é permitir que as pessoas errem.
Perfeito. A cultura do erro, né? Que a gente também foi Aceitável. educado, todos nós fomos educados assim, né? A Uhum. gente ia fazer uma prova e via o que errou, não o que acertou. A cultura do erro como motor da inovação, como motor da novidade ou do aprendizado, é o outro lado dessa moeda. Então você precisa primeiro ter um ambiente seguro, um rito onde você vai discutir o problema em si e não as pessoas. E o segundo é, cara, permitir que as pessoas errem, entendeu? Grandes empresas, né, startups, não preciso te contar isso, mas você sabe, valorizam o erro. Não o erro bobo, o erro repetido, o erro que a gente Erro poderia ter displicente, evitado. Mas o erro no sentido de, cara, tô Tentativa. tentando fazer um negócio novo que ninguém nunca fez. Você não vai acertar de primeira. Uhum. Né? Nem de segunda, às vezes, nem de terceira. Exato. Às vezes alguns anos até chegar lá. Né? Então acho que são esses dois componentes. É um ambiente seguro para você ter as discussões que precisam existir, respeitando as pessoas, mas tratando os problemas de forma adulta e responsável, profissional, com respeito e tudo mais. E, cara, entender que o erro faz parte do processo, né? E que a gente pode aprender com eles. Acho que Boa. E acho que você falou uma coisa super interessante, de que às vezes o conflito pode ser usado como ferramenta para destravar algumas discussões. Contanto que a gente tem alguém no time ali disposto a jogar água também, né? Para baixar a temperatura, porque Sim. eu acho que viver num ambiente conflituoso 24 horas por dia, né? Num ambiente que você trabalha sempre baseado nas rusgas ali, acaba tornando um ambiente pesado, mas ao mesmo tempo tem coisas que precisam ser ditas. Sim. Né? E às vezes a gente fica ali tentando passar o pano, né? E sem mostrar o indicador que baseia aquela sua análise, torna o problema cada vez maior, né? Aí é o elefante na sala. A discussão objetiva baseada em números ajuda nisso. Você sai do eu acho e mostra o porquê está dizendo. Ter os momentos para ter esses conflitos é importante. E falar sobre o que discordamos é mais importante do que falar sobre o que concordamos. Uma coisa que é muito comum e a gente vê muito nas empresas, nos nossos parceiros, nossos clientes, as pessoas usam o tempo da reunião para concordar com o que foi dito antes e reforçar aquele ponto. As equipes crescem no conflito, na discordância. Então a gente usa até uma metáfora, eu não vou contar a história toda, mas é a metáfora do cavalo morto. Quando a gente está discutindo sobre um ponto que todo mundo já concordou, tá na hora de desmontar desse cavalo e ir pro próximo. Então, assim, é importante a gente valorizar esses momentos de troca e de perspectivas diferentes. A gente fala muito sobre diversidade, escuta muito sobre diversidade, mas a gente fala pouco sobre trazer perspectivas diferentes para um problema. Boa. E a inovação acontece muito pelos outsiders, né? Pessoas que não estão ali mergulhadas no problema e que trazem uma coisa nova, uma perspectiva nova, que se ela não for ouvida, de pouco adianta, né? Então a gente precisa ter sim esses espaços de troca e de conflitos. E o conflito não é um debate desrespeitoso, né? É a construção em cima do que o outro disse, ou de uma perspectiva nova e tal. Acho que a gente deveria ter menos medo do conflito nesse sentido. Boa, excelente. Cara, estamos caminhando para o final. Acho que a conversa rendeu bastante, né? No final, a gente sempre convida o convidado para uma reflexão, né? O que você pode deixar de recado para esses líderes que estão sendo impactados com uma massa de dados que nunca antes foi vista, com ferramentas capazes de avaliar dados num volume que nunca antes foi visto e que não tem ideia do que fazer com essa ferramenta, né? Acho que dado para virar informação, para virar decisão, para virar resultado no final, carece de uma ferramenta de transporte, né? Do começo ali do dado bruto até o final, que é o resultado financeiro. O que você deixa de reflexão pra gente aí, pra galera que tá assistindo, pros líderes que estão pensando em Evope, pros líderes que estão pensando em Hartman House, de usar a informação de um jeito mais inteligente, métricas que importam? Legal. Acho que o primeiro ponto, reforçando o que eu disse aqui durante o nosso papo, é entender o porquê que a gente está fazendo isso. Seja o propósito da empresa, seja o propósito da métrica. Tá? Entender o motivo por trás ou o impacto que isso vai gerar na minha estratégia, no meu plano, no meu dia a dia enquanto área.
Acho que o segundo bloco disso é ter clareza do que importa e do que não importa, né? Separar as coisas e não medir só por medir. Medir porque está alinhado com o que eu preciso entregar, está alinhado com o meu propósito, está alinhado com o meu objetivo. E o terceiro é envolver as pessoas. Se a gente traz o time para discussão, se a gente traz o time para a construção do plano, se a gente combina com as pessoas a cadência das entregas e o porquê que isso tem que acontecer nessa frequência ou nesse ritmo, de novo, existe método para fazer isso, né? Existe maneiras de fazer isso ser uma construção produtiva. Se você consegue envolver as pessoas e trazê-las para dentro do jogo, você naturalmente vai ter resultados mais expressivos e mais eficientes, mais saudáveis. Eu acho que são esses três, se eu tivesse que dizer em 3 pontos, é o porquê, entender o quê e entender o como, alavancando pelo comportamento das pessoas. Acho que esses 3 são E conseguir chave. permear a empresa inteira com esses conceitos. Exato. Entendendo que são altitudes, né, de novo, altitudes diferentes, entregas diferentes, exemplos de entrega diferente, mas no final do dia, todos eles estão apoiados nesses 3 elementos que eu falei. Cara, obrigado pela presença. Acho que foi um papo super interessante. Muitas vezes a gente não tem ideia da complexidade que é um trabalho de consultoria, né? E ter você aqui representando a Hartmann e dividindo conhecimento com a gente é um prazer. As portas estão abertas, né, da Evope sempre que você estiver disponível para trocar ideia com a gente. Obrigado de verdade. A gente que agradece, foi um prazer, uma honra estar contigo aqui. E fiquem à vontade para nos contactar, precisando de qualquer ajuda, vai ser um prazer a gente conversar e ajudar a resolver problemas complexos, que é o que nos motiva aqui. Valeu, Tullião. Boa. Obrigado pela visita.